Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Olá, que bom que você está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Eu me chamo Dimas e preparei para você essa aula com todo capricho, vale muito a pena você assistir. Venha comigo. E nesse vídeo eu trago para você a correção da questão número 3 da prova do ITA 2023, segunda fase, uma questão muito interessante, cujo tópico abordado é inequação logarítmica, condição de existência. As questões do ITA são muito interessantes. Através da correção delas, a gente pode assimilar muitas habilidades, porque são questões de um nível um pouco mais elevado. Mas é isso mesmo, se você quer ser um bom matemático, se você quer se preparar para valer, vale muito a pena. A proposta aqui é a seguinte: determine o conjunto solução da inequação logaritmo na base 2 elevado a menos x de menos raiz cúbica de x quadrado mais 2x menos 3 maior que logaritmo na base 2 elevado a menos x de raiz cúbica de 3. Então aqui na verdade a proposta é que você descubra os possíveis valores de x, não exatamente um valor ou 2 ou 3, todas as possibilidades. Quando se trata de inequação, o que difere da equação, porque a equação é equilíbrio entre duas partes, já a inequação não, porque uma parte é maior que a outra ou menor que a outra e assim por diante. Aqui é preciso você demonstrar quais são as possibilidades para os valores de x e quais valores o x não pode assumir. As condições de existência do logaritmo, vou só dar uma recordada aqui nas partes dele, né? Esse b aqui representa o logaritmando, a gente chama isso de logaritmando. Esse x é o logaritmo propriamente dito e o a é a base, o que está embaixo. Então, quais são as condições para que um logaritmo exista? A primeira condição aqui, no caso, é que b seja maior que zero. B, essa parte aqui que é o logaritmando, olha, que está com a raiz cúbica, precisa ser maior que zero. E como eu gosto muito de música, eu trabalho sempre colocando a música para a gente memorizar a resolução de algumas questões. Por exemplo, no logaritmo eu uso dizer o seguinte: mas é só ficar atento a esse ritmo, com um giro se resolve um logaritmo. Com um giro resolve-se um logaritmo, né? Aqui a base elevada ao logaritmo é sempre igual ao logaritmando. Então, se eu pegar aqui 2 elevado a x, sempre vai dar maior que zero, sempre. Por quê? Vamos imaginar que você coloque aqui o x valendo menos 1. 2 elevado a menos 1, todo número elevado a expoente negativo, ele tem a sua base invertida. O que era 2 sobre 1 passa a ser 1 sobre 2. Aqui vai ser igual a 1 meio. Veja que 1 meio é maior que zero. E em todas as hipóteses, aqui o logaritmando só dá maior que zero. Tipo, se você colocar 1 no lugar do x, 2 elevado a 1, daria 2, que é maior que zero. Então não há possibilidade de um número qualquer elevado a outro que dá um valor que não seja maior que zero. Outra condição de existência é que a base aqui seja maior que zero e a base seja diferente de 1. Veja o seguinte, se você pegar 1 e elevar ao quadrado, suponhamos que você quisesse que essa base fosse 1. 1 elevado a 2 vai dar o mesmo. 1 elevado a 4, por exemplo, daria o mesmo. 1 elevado a menos 1, vamos pegar aqui um negativo, daria o mesmo. Então não teria sentido essa base ser 1, uma vez que ela elevada a qualquer valor daria sempre 1. Não sairia do lugar, então por isso que tem que ser diferente de 1. Então vamos aplicar isso aqui na nossa inequação logarítmica. Então, como foi dito aqui, o logaritmando ele precisa ser maior que zero. Então, vou dizer, olha, esse logaritmando, que é menos raiz cúbica de x quadrado mais 2x menos 3, precisa ser maior que zero. E para não ficar trabalhando com esse menos aqui, eu vou multiplicar ambos os lados dessa inequação por menos 1. Aqui vai ficar positivo, eu nem vou usar. E veja que esse sinalzinho de maior, quando você multiplica por menos 1, ele
tem que virar ao contrário, porque isso aqui tem que inverter todo mundo. Era menos, ficou mais, o zero, como é neutro, não inverteu, mas tem que inverter literalmente tudo. E aí, como resolver isso? Eleva ambos os lados ao cubo e potência e raiz se anulam. Sobrou x² mais 2x menos 3 menor que zero. Você pode aplicar a fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, ou usar soma e produto, né? Resolver da forma que você quiser. Eu adoro soma e produto, acho muito tranquilo. Veja que a fórmula é pequenininha. A soma das raízes de uma equação é dada por menos b sobre a. Se o b é 2, menos 2 sobre o a, que é 1, dá menos 2. Eu sei que se eu somar as duas raízes aqui, dá menos 2. E o produto é dado por c sobre a. Veja que as fórmulas são pequeninas, né? Muito menor que a popular fórmula do Bhaskara. Só que isso aqui não dá para resolver todas as equações, mas essa simples aqui dá. c sobre a é menos 3 sobre 1, que dá menos 3 mesmo. E o desafio é achar dois valores que eu somando eles dá menos 2, eu multiplicando eles dá menos 3. Para eu multiplicar dois valores inteiros e dar 3, tem que ser 1 e 3. Agora eu vou olhar a questão do menos. Se eu colocar menos nesse 3, olha, uma vez menos 3, produto dá menos 3. Somando 1 com menos 3 dá menos 2. Então, fechou. Tanto a soma quanto o produto. Então eu sei que as raízes, os possíveis valores de x aqui são 1 e menos 3. Eu vou lá no meu gráfico e coloco isso representado graficamente, que fica mais simples para a gente entender. Menos 3 aqui do lado esquerdo dos negativos e 1 do lado direito dos positivos. E veja bem, a nossa inequação tem o A positivo. Se tem o A positivo, concavidade voltada para cima. Se tivesse o A negativo, concavidade voltada para baixo. Como o A é positivo, concavidade voltada para cima. E eu quero que parte disso? A parte menor que zero. Olha, ela todinha é menor que zero. Se é menor que zero, está abaixo de zero. Quando a temperatura está muito fria, você diz está abaixo de zero, né? Menos 2, menos 3 graus. Isso em relação ao eixo Y, é essa parte aqui do fundinho do quadro, ó, abaixo de zero. Se fosse um termômetro, estaria aqui, ó. Então, essa parte destacada em amarelo é a parte que serve, porque está abaixo de zero e delimitada pelos pontos 1 e menos 3. Então, aqui está o que a gente precisa. Todos os valores de menos 3 até 1. Essa é a resolução dessa inequação. Vou até anotar aqui, para depois eu tirar esse gráfico, né? Vai do menos 3 até o 1, e aqui eu vou poder desmanchar esse gráfico. Se eu representar nesse formato aqui, x maior que menos 3, menor que 1, poderia também representar na forma de intervalo. Tirei o gráfico, vou trabalhar a parte das bases, que aqui a gente falou do logaritmando, agora a gente tem que falar das bases, esse azinho aqui. Esse azinho precisa ser maior que zero. Então vou trabalhar essa base que veio aqui para colocar um pouquinho de sal na sopa com uma equação exponencial. O x veio no expoente, então aqui eu tenho que trabalhar duas possibilidades. A primeira delas, aqui eu vou falar número 2, porque eu vou trabalhar isso aqui de duas formas. Eu vou imaginar que esse x seja maior que zero, porque ele está no expoente. Ele vai ser diferente se ele for positivo e se ele for negativo. Porque um número, muitas vezes, quando o expoente aqui é negativo, ele não se torna negativo, ele só inverte a base. Vamos imaginar que ele seja maior que zero. Se o x fosse maior que zero, embora tenha um menos aí, eu iria escrever que 0 é menor ou igual que 2 elevado a menos x, menor que 1. Vamos entender melhor isso. Se o x fosse maior que zero, ele poderia ser 2, por exemplo. Se eu coloco um 2 no lugar de x, 2 elevado a menos 2 vira 1/4. Porque quando o expoente é negativo, a gente inverte a base. Veja que 1/4 aqui estaria maior que 0 e menor que 1. Outro exemplo, se o x valesse 10, seria 2 elevado a menos 10. Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base, ficaria 1 sobre 1024. Veja que em todas as hipóteses que eu pegar,
Se o x for maior que zero, ele vai ser maior que zero aqui, o resultado de 2 elevado a menos x, e menor que 1. Então, vamos trabalhar isso. A gente vai pegar todo o logaritmo, aqui logaritmo de um lado, logaritmo do outro, eles vão se eliminar. Sobrou aqui menos raiz cúbica de x² mais 2x menos 3, e veja que eu inverti aqui. Por que eu inverti? Porque aqui tem um menos no expoente. Então, se o x for maior que zero, ele precisa ser invertido. Por quê? Porque esse menos vai, cada vez que você colocar um valor maior, ele vai tornar esse valor menor. Porque todo número elevado a um expoente negativo inverte a base. Então, aqui agora, também eu posso elevar ao cubo ambos os lados, potência e raiz se anulam. Aqui então esse menos é menos x², menos 2x mais 3, porque esse menos tem influência aqui. E passando esse 3 para o primeiro membro, ele anula esse, porque ele vem negativo. E por que esse sinal está inverso a esse? Porque eu já aproveitei e já virei todo mundo, multiplicando aqui por menos 1. Ficaria menos x², né? Menos 2x, aí eu multipliquei por menos 1 e inverti também o sinal que era menor que, ficou maior que. Essa equação posso resolver na fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, ou colocando em evidência o fator comum aí que é x. Colocou x em evidência, fica x² por x, sobrou esse x, 2x por x, sobrou esse 2. Daqui ficaria x maior que zero, e de dentro do parênteses resulta x menor que menos 2. Veja, se eu jogar isso no gráfico fica mais claro. Eu vou jogar primeiro esse que já estava aqui, ó. E agora o número 2, né? O número 2 é esse que tem as raízes 0 e menos 2. 0 está aqui no cruzamento do gráfico e menos 2 está aqui, né? Suponhamos. Agora, se você pegar isso aqui, ó, olhar a equação, como ela tem o A positivo, com cavidade voltada para cima. Mas, na verdade, eu quero os valores maiores que zero. Os maiores que zero estão acima de zero. Seria essa parte aqui, ó, e essa parte que está acima do zero. Então, esses valores são os valores que fazem com que essa base fique maior que zero. Quaisquer valor que estejam menores que menos 2 ou maior que zero. Por exemplo, se você pegar o menos 3 aqui, com esse menos vira mais. 2 elevado ao cubo é 8, é maior que zero. Se você pegar esses valores maior que zero e menores que 1, por exemplo, se você pegar aqui o 1, se você pegar o 1 e colocar no lugar do x, fica 2 elevado a menos 1, que é 1 meio. 1 meio é maior que zero. Certinho? Então, eu posso anotar que isso aqui é x menor que menos 2 e x maior que zero. Como eu condicionei que o x precisa ser maior que zero, a única parte que me serve aqui é do 0 até o 1. Por quê? Porque essa parte aqui não serve, porque o x precisa ser maior que zero. Então, como ele vai ser maior que zero e menor que menos 2, né? Então, vamos ficar só entre o 0 e 1. Precisa ser maior que zero, está aqui dentro. Mas já tem essa condição da primeira que tem que ser menor que 1. Por isso ficou de 0 a 1. Então, o x vai ser maior que 0 e menor que 1, que é essa partezinha aqui. Agora, se pelo contrário, o x fosse menor que 0 aqui, então eu teria 2 elevado a menos x maior que 1. Você quer ver por quê? Se eu pegar o x valendo menos 2, né, que é menor que 0, menos por menos aqui daria mais, ficaria 2 elevado a 2, que ficaria 4. Então, vamos considerar essa possibilidade aí do x aqui ser menor que 0. Vamos resolver naturalmente, logaritmo corta logaritmo, a sobra a gente vai pegar ela e elevar ao cubo, ambos os lados, para assim eliminar a raiz, porque radiciação e potenciação se anula, esse 3 eliminou aqui a raiz cúbica, sobrando o que estava dentro da raiz em ambos os lados. A fim de eliminar esse menos, eu vou inverter tudo, né? Multiplicar por menos 1, o que era menos ficou mais, o que era menos ficou mais, e o que era mais ficou menos.
Trazendo esse 3 para o primeiro membro, ele vem positivo e anula esse 3 negativo. Então vai ficar x² mais 2x somente. Então, colocando aqui o x em evidência, decorre que x é menor que 0. Então, x é maior que menos 2. Porque esse 2, se eu troco de lado aqui, ele fica negativo. O que daria x maior que menos 2 e x menor que 0. X maior que menos 2 e x menor que 0. Jogando isso aí no gráfico, eu teria, olha, vai estar depois do menos 2 e vai estar antes do 0. Como a nossa equação aqui tem o A positivo, concavidade voltada para cima. E o que eu preciso nela? Eu preciso da parte que seja menor que 0, esteja abaixo de 0. Quem está abaixo de 0 está aqui nesse fundinho do coador. Veja que aqui é a parte que está abaixo de 0. Mas eu preciso lembrar que a base é a mesma, né? Eu tenho aqui uma mesma base sobre a qual fiz duas considerações, A2 e A3. Então, tanto A2 quanto A3 se refere à única base, que é essa, 2 elevado a menos x. Então, tem que pegar essas duas soluções e considerar como se fosse uma, porque é da única base que tem aqui no logaritmo, ambas são iguais, olha. Então, a solução vai ser pegar isso aqui tudo e juntar em uma linha só, porque tem duas considerações sobre uma mesma base. Coloquei de verde aqui para você. Essa é a solução, porque é o que coincide com a solução da parte número 1. Então, a solução de fato vai ser do menos 2, intervalo aberto, até o 0, intervalo aberto, até o 1, intervalo aberto. Então, posso dizer que a solução é o intervalo aberto de menos 2 até 0, olha, aberto em menos 2, aberto em 0, e esse intervalo de 0 até 1, aberto em 0, aberto em 1. Aqui está a nossa solução. De repente você vira e fala, mas é muito complicado, como que eu provo isso? Vou provar para você, vou fazer aqui a verificação para provar que é verdade, só funcionam os valores que estão nesse intervalo. Olha, se eu pegar aqui x igual a menos 1, ele está nesse intervalo, porque de menos 2 até 0 tem um menos 1. Então, vou lá no lugar do x, coloco menos 1. Então, vai ficar logaritmo de 2, no lugar que era menos, por outro menos aqui dá mais, 2 elevado a menos 1, aqui dentro da raiz cúbica. Eu vou ter menos 1 no lugar desse x ao quadrado e menos 1 no lugar desse x, certinho? Isso precisa ser maior que logaritmo de 2 elevado a menos 1, porque tem um menos aqui, tem um menos nesse 1, de raiz cúbica de 3. Voltando e resolvendo aí, menos por menos vira mais, aqui 1 negativo ao quadrado vira 1 positivo, menos 2, menos 3, maior que logaritmo de 2 elevado a 1, a gente já viu que menos por menos dá mais, no logaritmando raiz cúbica de 3. Cortando logaritmo em ambos os lados, né, eu vou ter menos raiz cúbica de menos 4, porque, olha, 1 menos 2 dá menos 1, com menos 3 dá menos 4, maior que raiz cúbica de 3. Aqui é que vem a questão, como que eu vou provar que isso é maior que isso? Muito simples, esse menos, ele sai daqui e multiplica por tudo que resultar dessa raiz cúbica. E veja que raiz cúbica termina em menos. Por exemplo, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Porque você pega 3 vezes, menos por menos viraria mais. Se fosse raiz quadrada, por menos de novo, como é raiz cúbica, vira menos. E menos por menos vira mais. E raiz cúbica de 4, com certeza, é maior do que raiz cúbica de 3. Você pode até pegar sua calculadora aí, científica, e fazer essa verificação. Eu até fiz aí na calculadora, calculei na calculadora científica, e a raiz cúbica de menos 4 dá menos 1,58. Isso menos por menos dá aproximadamente 1,58 positivo, que é maior que 1,44 positivo. Que bom que você assistiu esse vídeo, muito obrigado pela atenção. Eu proponho a você que se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática e assim a gente vai compartilhando o conhecimento. Afinal, de que serviria o conhecimento se a gente não o compartilhasse, né? Então se inscreva aí no canal, convide seus colegas e vamos juntos rumo ao seu sucesso sempre. Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.